gente vai começar a falar do quê? Olha aí, das regras especiais da compra e venda. Primeira delas, venda por amostra, protótipos ou modelos, como preceitua o artigo 484 do Código Civil. 484 do Código Civil. O que ele diz aqui? Vamos lá dar uma lida comigo? Se a venda se realizar à vista de amostra, protótipos ou modelos, entender-se-á que o vendedor assegura ter a coisa às qualidades que elas correspondem. E aí vem o parágrafo único. Prevalece a amostra, o protótipo ou modelo se houver contradição ou diferença com a maneira pela qual se descreveu a coisa no contrato. Bom, inicialmente a gente pode falar que aqui se equivale à oferta no Código de Defesa do Consumidor. Se a oferta for suficientemente precisa, se não for um erro crasso, um erro grosseiro, um erro latente, haverá a obrigação daquele que ofertou. Então, conforme o artigo 484. Mas aqui, eu gostaria de fazer uma observação para vocês, deixa eu marcar aqui na nossa tela digital, para o princípio da simetria. Cris, o que significa tal princípio? O princípio da simetria adequada, ok? Adequada. O princípio da simetria adequada diz que o alienante tem que garantir tudo que for ofertado. É uma regra aí, porém, em contratos paritários, gente, se admite a inserção de uma cláusula mais ou menos como amostra. Então, em contratos paritários, aqueles que as partes estão em pé de igualdade, se admite a inserção de uma cláusula mais ou menos como a amostra. Como se começar, né? Mais ou menos como a amostra. Tá bom? E por que isso? Gera uma relativização do princípio que eu falei, da simetria adequada. Então fica a dica aí para vocês, tá? Pois bem, venda a contento e sujeita à prova. Venda a contento e a sujeita à prova. Entender-se que é aquela realizada sob condição suspensiva. Você estuda aí a condição, que é o elemento futuro incerto, lá na parte geral. E o tema é trabalhado a partir do artigo 509 do Código Civil. Para a sua prova da OAB, eu chamo a atenção, tá, para o tema em que se destaca, tá bom? Em que se destaca no artigo 511. Seja na venda por no artigo 509 que diz da venda a contento e da sujeita à prova, o artigo 511 destaca, em ambos os casos, as obrigações do comprador, esse artigo cai muito, em ambos os casos, as obrigações do comprador que recebeu sob condição suspensiva a coisa comprada são as de mero comodatário, enquanto não manifeste aceitá-la. Então, na verdade, por mais que se entregue o bem, não foi transferida a propriedade para a pessoa, enquanto ela não manifestar o seu aceite ali. Então, enquanto ela não manifesta o aceite, ela é tida como comodatária. Comodatária. Então, aquele que envia figurará como comodante. E se a parte que recebeu o bem não manifestar o aceite dentro de um prazo, aquele que enviou o bem poderá propor uma ação para recuperar a posse, sem problema nenhum. Sem problema nenhum. Então, aquele que recebe o bem, antes de manifestar o seu aceite, ele será, para a lei, isso está na lei, tido como comodatário. Ele não tem a propriedade, o que ele terá aí, nesse caso, é uma posse. Conceito de possuidor, todo aquele que tem de fato o exercício pleno ou não de um dos poderes inerentes à propriedade. Está lá no artigo 1196 do Código Civil. Tudo bem? Beleza? Show? Bom, olha lá. Venda ad mensuram e venda ad corpus. Regra do artigo 500 do Código. Vamos então lá no nosso código, no artigo 500 do Código Civil. Você vai ver que a venda ad mensuram é aquela venda por medida de extensão ou quando se determina a respectiva área. A venda ad mensuram
é aquela feita por medida de extensão ou quando se determina a respectiva área. Nessa venda, quando não houver o cumprimento daquilo que foi ofertado, 3 ações poderão ser manejadas, 3 ações poderão ser propostas, 3 ações manejadas, 3 ações propostas. Que importante colocação aí, hein? 3 ações que poderão ser propostas. Como assim, Cris? Como que isso vai, então, funcionar? Vamos ler a lei? Momento lei, momento lei. Vamos lá. Se... Aí vem aquela vinheta agora. O momento lei. Então, se na venda de um imóvel se estipular o preço por medida de extensão ou se determinar a respectiva área e esta não corresponder em qualquer dos casos às dimensões dadas, o comprador terá o direito de exigir o complemento da área. E não sendo isso possível, o de reclamar a resolução do contrato ou abatimento proporcional ao preço. Ou abatimento proporcional ao preço. Tudo bem, galera? Beleza? Então aqui fica uma dica muito fundamental aí para vocês. Então, 3 ações podem ser. Então, vamos aqui simular uma situação. Eu, Cristiano, comprei um apartamento que foi ofertado ter ele 100 metros quadrados. Paguei por esses 100 metros quadrados. Quando fui fazer a medição desse apartamento, percebi que ele só tem 80 metros quadrados. Oh, meu Deus! Então, o que você vai poder fazer? O que poderá fazer, ó Cristiano? Vamos lá, cara amigo. O cara bateu no seu escritório de advocacia. O cara foi lá no Toche Sobral Pinto. Olha eu fazendo publicidade do escritório, né? Pá. Silvio Toche Sobral Pinto, advogado associado, boa tarde. Tudo bem, eu tô aqui querendo marcar uma consulta com o doutor Cristiano. Tudo bem. Dia seguinte foi lá, bateu na porta. Ô, doutor, como vai? Ô, cara, e aí, você chegou bem aqui no escritório? Foi tranquilo? Conseguiu estacionar o carro aqui no prédio? Poxa, que legal, comodidade, né? Bom, o dia tá bonito, não tá bonito? Pô, que legal. E hoje a gente vai ter só boas respostas. Aí você quebra aquele gelo com o cliente, fica legal, porque é que nem conversa de elevador, né? Você não conhece a pessoa, tá frio, né? Bom, você tem que quebrar esse gelo com o cliente, né? Que nem azaração na noitada. O cara vai lá, fala alguma coisa para criar um gancho para uma conversa, né? Beleza. Poxa, eu não sei porque que eu falei isso para vocês, mas tudo bem, né? Então, a lei diz, se na venda de um imóvel se estipular o preço por medida de extensão ou se determinar a respectiva área e esta não corresponder em qualquer dos casos de dimensões dadas, o comprador terá direito de, primeiro caso, exigir o complemento da área. Como que ele exige o complemento da área? Vem aqui comigo na tela digital. Ele vai propor a ação ex empto, complemento da área. Ação ex empto, complemento da área. Ação ex empto, complemento da área. Então, ele aí vai poder analisar, ele vai poder ficar atento sobre o complemento da área. Tá? O complemento da área. Vai requerer o complemento da área. Esse é o pedido da ação ex empto. Aí ele diz, a lei continua. Terá o direito de exigir o complemento da área e não sendo isso possível, às vezes não é possível. O cara comprou num condomínio edilício, tá faltando 20 metros quadrados. Aí se ele exigir o complemento da área, ele vai se infiltrar na propriedade do vizinho, gente. Ele vai lá ingressar, cair dentro da propriedade. Não dá. Não dá. Não dá para ele cair dentro da propriedade do vizinho, não tem como. Então, aí o que que acontece? Preste muita atenção aqui, meu amigo e minha amiga. Preste atenção comigo, tá? Então, a lei diz, não sendo isso possível, o de reclamar a resolução do contrato. Então, quando se fala aí resolução do contrato, ele vai propor ação redibitória. Resolução do contrato. A gente já estudou ela na teoria geral dos contratos, né? Resolução do contrato. Tá? Tu tá me seguindo lá no Instagram? Lá no @Cristiano Sobral?
Tem que seguir, gente. Lá tem muitas dicas. O canal no YouTube, Cristiano Sobral. Agora tem o IGTV, tô gravando vários vídeos lá no IGTV do Instagram. Então, ó, fica atento, tá? Aí a lei também diz o seguinte: não sendo possível de reclamar a resolução do contrato ou o abatimento proporcional do preço. O abatimento vai ser pela ação estimatória, também chamada de quantis minores, em que se pede o abatimento. Em que se pede o abatimento. Em que se pede o abatimento. Tudo bem? Tranquilinho? Em que se pede o abatimento. Então, aqui é o seguinte, tá? Aqui é o seguinte, você que está me escutando, você que está me ouvindo nesse momento, momento lei. 3 ações podem ser propostas. Quais delas? Quais são elas? Ação ex empto, pedido de complementação da área. Ação redibitória, pedido de resolução do contrato. E ação estimatória, ou também chamada de quantis minores, trata-se de um concurso eletivo de ações, gente. Você não pode propor uma e a outra, não. É uma ou a outra, uma coisa ou outra coisa. E aí, qual o prazo para a propositura de tais ações? Vem comigo para o artigo 501. Vem para cá, que aqui é bom. 501 do Código Civil diz assim: decai. A lei já está te falando, decai. Decai do direito de propor as ações previstas no artigo antecedente o vendedor ou comprador que não fizer no prazo de 1 ano, a contar do registro do título. Não fizer no prazo de 1 ano, a contar do registro do título. Que ponto pancada. Que ponto pancada aí para vocês, gente. O contrato de compra e venda, ele explode em provas. Eu tô cercando tudo que possa vir a cair de contrato de compra e venda, tá? Então, atentem-se, meu amigo e minha amiga, decai do direito de propor as ações previstas no artigo antecedente o vendedor ou o comprador que não fizer no prazo de 1 ano propositura da ação a contar do registro do título. Então, já incluí aí para você qual o prazo para a propositura da ação ex empto ou redibitória ou estimatória nessas hipóteses. E a lei calou a boca para não ter discussão na doutrina. Falou que é a contar da data do registro do título. Falou claramente, a contar da data do registro do título. Ponto. Ponto. Finalizado esse assunto. Detonado esse assunto. Ponto. Acabou. Não tem mais o que discutir. Acabou. Tá? Então, ponto caloroso, ponto importante, ponto relevante para você estudar comigo, gente, tá? Você que está estudando aí comigo. Agora, o artigo 500 caput, então, trabalha da venda ad mensurem, aquela que há uma medida por extensão ou quando se determinar a respectiva área. Mas eu tenho a venda ad corpus, o corpo, a coisa é vendida como corpo certo, determinado. Olha o que preceitua o artigo 500 no seu parágrafo 3º, momento lei. Diz, não haverá complemento da área, nem devolução de excesso. Então, não posso propor, tá? A ação, por exemplo, ex empto, né? Se o imóvel for vendido como coisa certa e discriminada. Aqui, tá? Na venda ad corpus, vamos aqui, ó, na venda ad mensurem e na venda ad corpus, tá? As metragens, olha aí na tela, as metragens e a área são apenas para localizar o bem, mas não influenciam no preço. São apenas para localizar o bem, mas não influenciam no preço, tá? Não influenciam no preço. Nessa venda, não são cabíveis as ações que destaquei. Então, olha, que ponto relevante, hein? Olha,
Ah, Cris, mas se houver um vício redibitório nesse imóvel, aí sim, você vai propor as ações edilícias, que pode ser redibitória, pode ser estimatória, a depender da situação ali, tá? Mas ação ex empto não cabe. Não cabe, tá? Não cabe. Então, você tem que estar atento para esse ponto aí da matéria. Tudo bem? Beleza? Olha aí, mais um assunto. No contrato de compra e venda, tem as cláusulas especiais ou pactos adjetos. Cris, cláusulas especiais ou pactos adjetos no contrato de compra e venda. Que ponto importante, hein? Então, por exemplo, olha aqui, vamos imaginar a minha tela de apoio aqui, o meu cenário, aqui está no meu cenário, né? Aqui no portal Exame de Ordem, aqui no Complexo Ensino Renato Saraiva, está o meu cenário. Vocês gostaram do meu cenário? Beleza. E aí o seguinte, vamos imaginar que essa televisão que aqui está seja um contrato de compra e venda, cheio de cláusulas. Na cláusula 10.2 é descrito uma cláusula especial, que é uma retrovenda, uma cláusula de preferência, uma cláusula com reserva de domínio, ou seja, um pacto adjeto ao contrato principal. Um pacto adjeto ao contrato principal. Olha que tema bacana. Olha que assunto interessante. Um pacto adjeto ao contrato principal. Se o contrato principal for inválido, o pacto adjeto será inválido, com toda certeza. Agora, se essa cláusula que destaca esse pacto especial, esse pacto adjeto for inválida, o contrato principal não será. O contrato principal não será. Então, aqui, amigo e amiga, olha, aqui é super importante esse estudo para vocês, tá? Destacar nesse assunto, destacar nesse ponto, tá? Que dentro disso que eu estou lhe falando, temos uma situação geral, que é o contrato de compra e venda, e um pacto adjeto, um pacto especial, que é uma cláusula, que é uma das cláusulas que nós vamos começar a estudar agora. Repito, se o contrato de compra e venda for inválido, o pacto adjeto também será. Mas se o pacto adjeto for inválido, o contrato de compra e venda não será. O inverso não é o verdadeiro, tá? Deixa eu tomar uma água aqui, galera. Garganta seca, né? Garganta seca. E é isso aí, você que está estudando comigo aqui para o 26º exame. O exame está se aproximando, né, galera? Bate aquela tensão, você fica tenso. Eu quero saber se você está treinando, porque a repetição, através do treinamento, é a mãe da excelência. Se você repete, você fica bom. Você fica bom. Você acaba ficando bom com a repetição. Tudo bem? Com a repetição. E aí, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Ler a lei faz parte do estudo. Então, se a gente vai começar a estudar agora, ó, olha aí na tela, cláusulas especiais, você pode pausar a aula. Antes de eu vir falando com vocês, você começa já a ler a lei. Acabou de ler a lei? Lê de novo. Acabou de ler a lei? Lê mais uma vez. Aí vem, assiste o que eu vou dizer. E aí, para de assistir o que eu vou dizer, vai numa obra. E aí, veja se tem questão sobre o tema. Se tiver, faça, porque aí você vai ganhando conteúdo, com treinamento, né? Repetição, disciplina, tudo que você sabe, mas às vezes não coloca em prática. Vai procrastinando. E a procrastinação, gente, é a pior coisa para quem está estudando para o exame de ordem. Não é verdade? Então, olha só. Retrovenda. Primeiro pacto especial ou adjeto que fará parte do nosso estudo. A retrovenda, gente. Percebam aí todos vocês que a retrovenda ou cláusula de resgate, tá? Pacto adjeto aí, a retrovenda ou cláusula de resgate. Temos aí o artigo 505 ao 508 do Código Civil, é isso?
505 ao 508. Bom, beleza, tá? Seguinte. 505. Ele, logo de cara, ele fala assim: o vendedor de coisa imóvel, você, meu amigo, minha amiga, que estão aí com o código na mão, sublinhe a palavra imóvel. Sublinhe a palavra imóvel. Porque a retrovenda, ela não se aplica para qualquer espécie de bem. Não. Ela não se aplica para qualquer espécie de bem. A retrovenda, ela se aplica para o caso de bens imóveis. Para o caso de bens imóveis. Olha que tema interessante, hein? Não se aplica para qualquer tipo de bem. Para bens móveis, eu não aplico a retrovenda. Então, cuidado. Vem lá na prova de múltipla escolha. Olha, aplicar-se-á a retrovenda para bens imóveis. Para bens móveis. Para por aí. Tá? Para por aí. Não será aplicado para bens imóveis. Opa, Cristiano! Não será aplicado para bens móveis. Somente para bens imóveis. Faz parte, gente. Estamos aqui gravando essa aula. Sou eu e minha câmera, né? Ah, Cristiano, então tem alguém aí te gravando? Não, só eu e a câmera. Câmera mesmo, né? E não mais ninguém, né? Bom, e aí temos lá a aplicabilidade da retrovenda somente para bens imóveis. Somente para bens imóveis. Não será aplicado para bens móveis, tá? Então, será aplicada a retrovenda para bens móveis e imóveis. Falso. Só imóveis. Só será aplicada para qualquer espécie de bem. Falso. Somente para bens imóveis. Tudo bem? E olha aí, pode reservar-se o direito de recobrá-la. Dica. Dica, momento dica. Olha lá, a retrovenda pode cair na sua prova como, por exemplo, um caso de direito de resgate, um direito de retrato. Então, ó, direito de resgate, direito de retrato, tá? Direito de resgate, direito de retrato. Tudo bem? Pode vir assim na sua prova. Retrovenda, resgate, retrato. Então, olha lá. O vendedor de coisa imóvel pode reservar-se o direito de recobrá-la no prazo máximo de decadência de 3 anos. Primeiro, 2 casos. É decadência e o prazo para cobrar é de 3 anos. É decadência e o prazo para recobrar é de 3 anos. Tudo bem? Tranquilo? Então, é de decadência e o prazo para recobrar é de 3 anos. Foi? Beleza? Então aqui, ó, chama a sua atenção. Eu chamo a sua atenção para esse caso. 3 anos. Tá? 3 anos. Show de bola? Tranquilo? Bom, e aí, vamos lá. Seguindo, gente. Aí a lei, 3 anos, restituindo o preço recebido e reembolsando as despesas do comprador. Então, a ação que vai aí ser uma ação de resgate, uma ação de retrato, a cláusula de retrovenda, segundo o artigo 505, tá? Ela destaca a ideia de que aquele que vendeu o bem pode reaver ele quando presente a cláusula de retrovenda. Então, aquele que está com o bem, ele não tem a propriedade plena. Ele tem a chamada propriedade resolúvel. Repito, ele não tem a propriedade plena. O que ele tem é a chamada propriedade resolúvel. Resolúvel. Por que, Cris? Ele só terá a propriedade plena, quando ultrapassar esse prazo de 3 anos. Então, vamos imaginar aqui o seguinte. Cris vendeu o bem para Pedro, mas ficou estipulado a cláusula de resgate. Cris vendeu o bem para Pedro, mas ficou estipulado a cláusula de resgate. A cláusula de
retrato, tudo bem? A cláusula de resgate, a cláusula de retrato, tá? Ah, Cris, aí 3 anos foi estabelecido para um bem imóvel, né? Para um apartamento, por exemplo. Pedro está há 2 anos no imóvel. O que ele tem é a propriedade resolúvel do artigo 1359. O que ele tem é a propriedade resolúvel do 1359. Pedro pode vender para João? Sim, o artigo 507 deixa claro que tal cláusula ela é cessível e transmissível a herdeiros e legatários. Então, o artigo 507 ele diz, olha, a cláusula é cessível e transmissível aos herdeiros e legatários. Regra do artigo 507. Mas João também assumirá uma propriedade resolúvel. Se aqui já tinha 2 anos e foi pactuado 3 anos, durante 1 ano ele assumirá essa propriedade resolúvel. Durante 1 ano ele assumirá essa propriedade resolúvel. Olha que tema legal, hein? Olha que dica bacana para vocês. Assumirá, então, a propriedade resolúvel, tá? Ah, passou esse prazo de 1 ano, aí ele deixa de ter a propriedade resolúvel e passa a ter a propriedade plena. Então, a retrovenda, ela não gera a ideia de ser personalíssima. Ela não é personalíssima, porque ela é cessível e transmissível aos herdeiros e legatários. Para o seu certame da OAB, tá? E depois que você vier a fazer outras provas, você tem que ficar focado nas seguintes informações. Só recai para os bens imóveis. Só recai para os bens imóveis. Tá bom? Tema legal aí para vocês analisarem. Somente bens imóveis. Outro ponto importante a ser destacado, tá? É a ideia central de estarmos diante, de estarmos de frente com o prazo de 3 anos. Prazo esse decadencial de 3 anos para o exercício de retrato, para o exercício do resgate. Para exercício de retrato, para exercício de resgate. Olha a dica aí, dica fundamental para o estudo de todos vocês, tá? Então vamos lá, dando sequência aí ao nosso estudo, dando sequência ao nosso tema, tá? Sequência ao nosso estudo, ao nosso tema aí. Vamos seguir em frente. Vamos dar sequência aí ao tema dos pactos adjetos ou das cláusulas aí especiais. Chegamos então à preferência, a cláusula de preferência, que como você está vendo aí na lei, do artigo 513 e seguinte, pode ser chamada de preempção ou também de prelação. Preempção, preferência ou prelação. E aqui eu destaco para vocês o artigo 504, que a gente recentemente estudou, na venda de parte indivisa, lá em condomínio, no estado de indivisão, lá é um direito de preferência estabelecido em lei, que quando não observado, a parte terá um prazo de 180 dias para a propositura da ação. Aqui, nesse direito de preferência estabelecido entre as partes, quando não observado, analisem o artigo 518. Responderá por perdas e danos o comprador se alienar a coisa sem ter dado ao vendedor ciência do preço e das vantagens que por ela lhe oferecem, isso mesmo. Ou seja, aí vale a pena, quando se fala perdas e danos, você realizar uma remissão para o artigo 206 no seu parágrafo 3º. Fazer uma remissão para o artigo 206 no seu parágrafo 3º. E por que eu estou falando isso, galera? Por que eu estou falando isso? 206 no seu parágrafo 3º. Porque inadimplido, descumprido esse direito de preferência pactuado entre as partes, convencionado entre as partes, eu irei aplicar um prazo prescricional de 3 anos para a propositura de uma ação indenizatória. Se não propuser nesse prazo, haverá a perda da pretensão indenizatória e a ocorrência da prescrição. Mas a gente vai ver que para o exercício da preferência, temos prazos especificados na lei. Isso no nosso próximo bloco. Sai daí não, hein?